Glória a Deus, aleluia, que Deus seja louvado, exaltado e glorificado nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família. Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus lá no livro de Tiago, capítulo 4, aonde Deus vai falar conosco a origem da contenda, sobre a origem das contendas. Este tema é muito relevante, ele vai nos trazer talvez situações atuais que nós vivemos nos nossos lares, que nós vivemos às vezes na nossa infância, na nossa família, e você vai poder entender a origem e o porquê de tanta guerra, de tanta polêmica, de tantas contendas, de tanta separação dentro dos lares, de tanta insatisfação. Pessoas que têm laços, sanguíneos, laços matrimoniais, e vivem dentro do lar, dos lares, como se fossem inimigas umas das outras. Não é assim que às vezes a gente vê as famílias hoje em dia? Marido e mulher que não se vê como a mesma carne, mas se enfrentam como inimigos. Os filhos que vê os pais como inimigos. Os pais que vê os filhos como inimigo. Infelizmente, é uma geração que está ficando cada vez mais fraca. São famílias que estão desestruturadas, porque são famílias que muitas das vezes não param para dar ouvido na palavra de Deus. Não param para pensar de onde está vindo aquelas guerras, de onde está vindo aquelas contendas. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem tudo o que eu preciso, é o meu manual de vida. Assim como eu preciso alimentar a minha carne todos os dias, a palavra de Deus também vem me alimentando todos os dias, me trazendo um manual. O manual quer dizer, você tem que seguir aquilo para que tudo venha funcionar bem. Se eu comprar um aparelho e tentar utilizá-lo sem ler o manual ou sem que o fabricante me explique como funciona, talvez eu venha ter muita dor de cabeça e às vezes eu até desistir daquele aparelho que eu queria tanto. Assim a nossa família é um projeto de Deus e o manual que temos que seguir para criar, para educar a nossa família é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então, neste texto bíblico, lá em Tiago 4, Deus diz assim, de onde procede guerras e contendas que há entre vós? É uma pergunta que Deus está fazendo para nós. De onde é que vem as guerras, as contendas, os problemas, desavenças que há entre vós? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Olha que resposta. Então quer dizer que toda guerra, todos os problemas, todas as contendas que há entre nós, vem dos prazeres da nossa carne. Vem do meu eu, do meu ego, do meu orgulho, da minha vaidade, da minha prepotência. Vamos pegar o exemplo aqui da família, Hoje em dia a gente vê que as famílias, elas não se unem como um projeto de Deus. Mas às vezes dentro do lar, um enxerga o outro como inimigo. Marido e mulher são a mesma carne, mas um vê o outro como fosse o seu inimigo, o seu rival. Então eles começam uma guerra dentro do lar, para ver quem manda mais, quem pode mais, quem faz mais. E os filhos vendo aquilo, eles vão achar que é assim que é o convívio de uma família. E quando eles começam a crescer, eles começam a guerrear com a gente, com os pais. Porque os pais são exemplo dos filhos. Se os pais são mau exemplos, os filhos vendo aquilo,
eles vão seguir os nossos exemplos. Não que eles sejam maus, mas porque eles viram a vida inteira o mau exemplo do pai, da mãe. Então, como ele vai poder produzir coisas boas? Se ele conviveu somente com guerras, com desavenças, com problemas dentro do lar. Vocês estão entendendo a origem das contendas, dos problemas? O que essas contendas, o que esses problemas podem influenciar no futuro da sua família, dos seus filhos? Por exemplo, marido e mulher, já que falamos que é os prazeres da nossa carne que faz ter guerra e contenda entre nós. Dinheiro é um outro problema. Quantos casais se vê como inimigos? De vez, gente, pelo amor de Deus, tudo que Deus deu para você, para o seu marido, é para vocês desfrutarem com a família de vocês. Quantos casais que se vê como opositores, né? Às vezes a mulher trabalha, o marido trabalha, e quando recebem, apesar de serem a mesma carne, eles se dividem entre si. Esse dinheiro é meu. O marido fala, esse é meu. Pronto. Um lar dividido não subsiste, não tem como ir para frente um lar dividido. Então o dinheiro, ele gera muita contenda, muita guerra dentro dos lares. É marido que não assume o seu papel de marido. O marido, ele é o provedor da família, mediante a palavra de Deus. Lembrando que aqui nós não estamos falando com as palavras do mundo. Nós estamos falando mediante a palavra de Deus. O marido é o provedor. Então, quando a mulher às vezes trabalha para ajudar, muitas vezes tem marido que acha que ela é obrigada a prover, a sustentar. Mas aquela mulher, ela trabalha para ajudar. Só que a responsabilidade de prover o lar é do marido, diante da Bíblia. Então, desde que a mulher começou a trabalhar, a cada dia mais, né? Porque não é puxando a sardinha para o lado das mulheres, mas as mulheres, elas são muito mais esforçadas naquilo que fazem. Estudam mais, se capacitam mais, se desdobram mais. Às vezes tem homem, não todos, viu, gente? Tem homem muito inteligente, muito esforçado, mas tem um que acha que tudo tá bom. E às vezes tem mulher que acaba crescendo a carreira mais do que o marido. E acaba, gente, criando tantos transtornos para a vida dela, que se ela não souber lidar com a situação, ela pode destruir o casamento, a família dela. Porque o que eu acabei de dizer, tem marido que a mulher vai trabalhar para ajudar e ele guarda o dele e a mulher tem que sustentar o lar, a família, pagar a escola para o filho, comprar roupa, comprar alimento, comprar remédio. Assim não dá. Lembre-se, vocês são a mesma carne. Deus uniu vocês para progredir. Quer dizer que juntos somos mais. Se eu juntar o meu com o seu, a gente vai ter o quê? Um X. E dentro daquele orçamento, nós vamos o quê? Começar a administrar os nossos lares. E por falta de administração, por falta de união, muitas famílias, muitos casais estão endividados em situações terríveis. Porque não tem diálogo, não tem administração, não tem união, não tem responsabilidade. Então, gente, nessa noite o Espírito Santo fala aos nossos corações que a origem da maioria das guerras e problemas que há entre nós é por causa dos prazeres do nosso coração. Porque aquela pessoa que ela é orgulhosa, ela tem o prazer de ser orgulhosa. Aquela pessoa que é mandona, que é autoritária, tanto seja homem como mulher, ela tem prazer de ser aquilo.
Tem homem que tem prazer em dizer, na minha casa quem manda sou eu. Eu falo, a mulher tem que calar a boca. Eu falo, os filhos têm que abaixar a cabeça. Então esse lar nunca vai dar certo. Mas se vocês tomarem hoje a palavra de Deus e começar a juntar, administrar, programar, vocês vão ver que a vida de vocês, a partir de hoje, vai ter tanto resultado bom, vai ser frutos bons que vocês vão colher. O que a gente plantar hoje, a gente vai colher amanhã. Então, nós aqui falamos o quê? Do dinheiro, né? Falamos das contendas, que mulheres e filhos se veem como... Mulheres e maridos, melhor dizendo, se veem como inimigos. Os filhos vendo isso, começam a achar que o pai e a mãe também é inimigo. Aí começa aquela guerra, aquela contenda dentro do lar. Dentre vários problemas, né? Um marido, por exemplo, que ele tem, que a paixão que milita, o prazer que milita a carne dele é a paixão por mulheres, né? Ele não se contenta com aquilo que Deus deu para ele. Tem homem que tem mulheres lindas, maravilhosas e ainda deixa o inimigo militar o coração, administrar o coração dele. Aí, uma vez que tem traição, uma vez que tem, desunião entre eles, vai gerar o que dentro daquele lar? Guerras e contendas. Então a Bíblia é santa, é maravilhosa e Deus está dando a resposta para nós nessa noite. Toda guerra e toda contenda que há entre nós, né, humanidade, vem dos prazeres que militam, quer dizer, que movem dentro do nosso coração, na nossa carne. Então temos que vigiar. Nós que queremos ser famílias abençoadas por Deus, santificadas por Deus, tem que ter mudança. Tem que ter mudança de atitude. Você não pode apenas ouvir essa palavra neste momento e falar glória a Deus, nossa, que palavra. Não, você tem que pegar essa palavra e começar a praticar essa palavra. O que muda a sua vida não é o que você sabe, mas é o que você faz com o que você sabe. Olha lá o que o versículo 2 diz: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tende porque não pedis. Nossa, glória a Deus! Que palavra é essa? Você já viu uma pessoa que cobiça o que é dos outros ter alguma coisa? Você já viu uma pessoa invejosa ter alguma coisa? Essa pessoa que ela cobiça o que é dos outros, ela inveja, ela vive a lutar, ela vive a fazer guerra na vida das pessoas, guerra na própria vida dela e nada tendes. Sabe por quê? Porque não pedis. Ela só deseja ter o que ela não pode ter. Ela não pode ver ninguém arrumar o cabelo que ela quer, arrumar o dela. Ela não pode ver a irmã chegar na igreja com um sapato bonito, que ela quer aquele sapato para ela. Olha, tem um ditado popular que diz assim, ó: o sapo tem os olhos grandes, mas só vive na lama. Olha que ditado popular magnífico. As pessoas que têm o olho grande na vida das pessoas, nos bens materiais das pessoas, no casamento das pessoas, ela tem o olho grande, mas ela só vive na lama. Ela não consegue obter nada, sabe por quê? Porque ela não procura a própria felicidade dela, mas ela quer viver a felicidade dos outros. Olha que palavra! Pessoas que cobiçam nada têm. Tem pessoa que mata, que é invejosa e nada podeis obter.
vive lutando, fazendo guerra na vida das pessoas e nada tem, porque não pedis. Então o segredo está aí. Pedir e vos será dado. Tem até um versículo na Bíblia que diz: pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. É aqui, ó, na continuação, olha que lindo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Oh, glória, que palavra, hein? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Gente, você acredita que tem pessoas que oram, que fazem oração contrária pela vida das pessoas? Você acha que Deus vai ouvir esse tipo de oração? Tem pessoas que falam: meu Deus, tomara que aquela irmã morra para mim ficar com o marido dela. Onde é que Deus vai destruir uma família para construir outra? Tomara que aquela irmã perca tudo que ela tem para mim poder estar no lugar dela. Onde é que Deus vai ouvir esse tipo de oração? Por isso que quando você for orar, ore a Deus repreenda na autoridade de Cristo toda oração contrária contra a sua vida, contra a sua família. Porque às vezes nós conhecemos a pessoa, mas não conhecemos o coração. Não conhecemos o que milita o coração daquela pessoa. E nesse versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, se eu orar pedindo mal para o meu próximo, para o meu irmão, aquela oração ela é anulada. Porque Deus, lembra que a gente viu esses dias na palavra? Deus é bom em todo tempo. A luz de Deus não se mistura com as trevas. Então, se eu orar, como Jó orou lá em Jó 42, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, Deus ele vai retribuir em dobro tudo na minha vida. Mas se eu orar maldizendo, pedindo mal para o meu próximo, Deus ele não vai ouvir. Olha como a palavra de Deus é linda. Tem pessoas que ela pede para esbanjar em vossos próprios prazeres. Tem gente que ora contra a vida das pessoas para mostrar que ela pode, que ela é, que ela faz. Pode morrer de orar. Se você estiver na presença de Deus, nenhuma dessas orações fará efeito na sua vida. Toda seta lançada contra ti não prosperará. Não temas, mulher de Deus, se você sabe que tem pessoas que oram contra você, que pedem a Deus contra você. Mas Deus está falando, essas orações não chegam no trono dele, não. Essas orações são anuladas. Os planos, os projetos de Satanás é rasgado, é anulado. Porque o que prevalece na minha vida e na sua vida é a vontade de Deus. Amém? Depois continua dizendo assim, ó: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Deus chama essas pessoas que desejam mal para o próximo de pessoas infiéis. E pergunta se elas não compreendem que a amizade dela com o mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Glória a Deus. Então, aquele que é amigo da maldade, da inveja, da cobiça, do mundo, dos prazeres da carne, automaticamente essa pessoa já é inimiga de Deus. E tem um versículo na Bíblia que eu acho ele muito lindo, que Deus fala assim, ó: serei amigo dos teus amigos e inimigo dos teus inimigos. Amém? Então, ai daquele que se levantar contra você. O próprio Deus se levantará contra ele. O próprio Deus pelejará por você. Não é uma palavra muito forte essa palavra? Ou supondo que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste os soberbos,
mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós. Deus, ele cuida de nós nos detalhes que nem nós sabemos. Quer ver um exemplo? A palavra de Deus diz que ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Quem é que já parou e sentou para contar quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Você nunca parou, eu também não. Mas Deus sabe quantos. Isso aí chama o quê? Zelo. Isso aí chama cuidado. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós. Então, nós temos que fazer de tudo para não desagradar o Espírito Santo de Deus. Esse fiel amigo que quando a gente dobra os nossos joelhos e ora em favor do bem, ele responde às nossas orações. Então, aquele que se levantar contra nós está mexendo nas meninas dos olhos do Senhor, não é assim que diz a palavra? Aquele que se levantar contra você, ele está mexendo na menina dos olhos. A menina dos olhos, né? Claro que todos já sabem, é essa bolinha que nós temos no olho. Pega seu dedinho, lava bem ele e tenta colocar dentro da bola do seu olho para você ver. Na mesma da hora, o seu olho pisca e fecha para não tocar na menina dos olhos. Então é mais ou menos assim com Deus. Se alguém tentar tocar em você, os olhos, que significa a proteção de Deus, te cobre. E o inimigo, ele não pode te tocar. Glória a Deus. E ainda no versículo 6 diz, Deus resiste o soberbo. Quer dizer que Deus não aceita. Deus não gosta das pessoas soberbas. Mas ele dá graça aos humildes. Glória a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Sujeitai-vos. O que é sujeitai-vos? Faça a vontade de Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele não vai se apresentar para você de chifre e rabo. Não. Como a gente vê às vezes nos desenhos, né? Ele não vai se apresentar dessa forma. Porque se ele se apresentar para você dessa forma, você vai sair correndo, fugindo dele. E literalmente essa palavra manda a gente fugir, resistir, e ele fugirá de nós. Então ele vai se apresentar para mim como missionária. Me deu umas dicas para eu ficar esperta, né? Ele vai se apresentar nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, nas vulnerabilidades do seu coração, nas brechas que você der para ele, nas brechas das suas emoções, dos seus sentimentos. Ele vai se apresentar com um prato que você gosta de comer. Se você gosta de comer uma lasanha, ele não vai trazer um prato de sopa. Ele vai trazer exatamente o que você gosta, o que enche os teus olhos. Tem pessoas que os olhos delas se enchem o quê? Com as riquezas deste mundo. Por causa do dinheiro ela mata, engana. Ela faz o que for preciso por causa do dinheiro. Então o diabo sempre vai enviar convites, né, nesse sentido para ela, pecar, para ela errar, né? Se a brecha que ela dá para o inimigo é os sentimentos do coração, então o inimigo sempre vai enviar aquilo que enche os olhos dela para fazer ele pecar. Só que Deus está falando o quê? Faça, portanto, a vontade de Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resista ao diabo. E o diabo fugirá de vós. Então, se ele chegar até você e ver que as brechas estão fechadas, ele vai lançar a seta porque ele é maligno, porque ele não desiste. Ele vai lançar, quando aquela seta vier, você já vai repreender. E ele vendo que você não vai dar ousadia, não vai dar brecha para ele, ele fugirá de vós. Glória a Deus. É simples assim. Mas ao mesmo tempo,
tem que ter o quê? Preparações. É isso que Deus está fazendo conosco, nos preparando para resistir o diabo. E resistindo ele, ele fugirá de nós. Aí no versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Glória a Deus, oh Deus. Chegai-vos a Deus. Primeiro, para Deus fazer morada, para ele se achegar em mim, para ele se avivar em mim, primeiro eu tenho que chegar até ele. Olha só a diferença. O inimigo, o diabo, ele trabalha com brechas. Basta uma brechinha que eu der a ele, até mesmo nos meus pensamentos, que ele na mesma da hora ele lança a flecha dele. Amém? Com Deus as coisas é diferente. Com Deus eu tenho que abrir as portas. Oh, glória, que coisa linda! Eu tenho que abrir as portas do meu coração. E quando eu abrir, eu tenho que pedir ao Espírito Santo que venha fazer uma transformação, que venha tirar de dentro de mim, isso é a preparação, que venha tirar de dentro de mim tudo aquilo que não provém, tudo aquilo que não agrada. E quando minha casa estiver limpa, quando meu coração estiver limpo, então eu vou começar o quê? Ser chegada de Deus. Eu vou começar a orar, vou começar a sentir a presença dele. O Espírito Santo vai me dominando, vai me governando, vai me instruindo. Mas primeiro, ó, chegai-vos a Deus. Se eu quero a presença de Deus viva dentro de mim, primeiro eu tenho que me chegar a ele e ele se chegará a mim. Aí diz assim, ó, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tem um versículo lá em Salmo que diz: quem herdará o reino de Deus? Quem vai morar no santo monte, no santuário de Deus? Os limpos de mão e puros de coração. E o mesmo que diz em Salmo, diz aqui, ó, purificai as mãos, pecadores. O que é purificar as minhas mãos? Eu não posso desejar tocar aquilo que não é meu. Eu não posso querer para mim, porque tudo que a gente vai pegar, vai tocar é o quê? Com as mãos. A gente vê com os olhos, mas toca com as mãos. Então, Deus, ele manda a gente purificar. Não queira nada que não lhe pertença. Não deseje nada que te pertença, que não te pertença. Então, ele manda a gente purificar as mãos. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ei, missionária, o que é uma pessoa de ânimo dobre, hein? Tem hora que eu leio a Bíblia e tem certas palavras que eu não tenho compreensão. Uma pessoa de ânimo dobre é uma pessoa que às vezes ela está bem com Deus e às vezes ela está bem com o mundo. Tanto ela faz a vontade de Deus como ela faz a vontade do inimigo. Dobre, que significa dois, que ela se dobra, ela se divide. Ânimo dobre. Tem aquelas, você já conheceu aquelas pessoas que às vezes estão na igreja, glória a Deus, aleluia, aleluia, e fala em língua e pula, sapateia. Quando ela vai para uma festa, ela não quer se sentir inadequada naquela festa. Aí toca uma música, ela dança, ela canta. Isso é uma pessoa de ânimo dobre. Quer dizer que é como ela tivesse duas caras. Quando ela está dentro da igreja, ela serve a Deus. E quando ela está lá fora no mundo, ela serve o diabo. Só que Deus está falando, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, seu coração. Limpa. Porque Deus é luz. E ele não entra, né? A luz não combina com as trevas. Você tem que escolher quem você quer que habite dentro de você. Quem é que você quer que domine o seu coração, os seus pensamentos? Deus ou o diabo? É uma pergunta que Deus faz para nós, nesta noite.
Ai, missionária, meu Deus, é claro que é Deus. Eu quero que Deus me domine, que Deus me ajude, que Deus me governe. Então, purifique as tuas mãos e limpe o seu coração. Coração é pensamento, é sentimento. Em nome de Jesus Cristo, eu falo isso quase todo dia, quase toda pregação. Arranca do seu coração tudo aquilo que não provém de Deus. A mágoa provém de Deus, gente? Não. A ira provém de Deus? Não. A raiva, o rancor, a inveja, o orgulho, a cobiça. Então, se você já conhece a Deus, né? Se você já tem um tempo, que às vezes até está na igreja por um tempo, e ainda você não conseguiu libertar os seus sentimentos, você vai ter que começar a lutar por isso. Se você quiser realmente ter uma vida de experiência com Deus, se você quiser realmente ter esse poder avivado de Deus dentro do seu coração, você não pode ser uma pessoa de ânimo dobre, que ao mesmo tempo que serve a Deus, serve o inimigo, porque não quer ficar por baixo das pessoas do mundo. É muito fácil as pessoas me reconhecerem uma mulher de Deus dentro da igreja. Eu quero ver as pessoas me reconhecerem como uma mulher de Deus no mundo. A minha diferença, o meu fruto, se mostra não só quando eu estou dentro da igreja, mas principalmente quando eu estou lá fora. Eu tenho que fazer a diferença para que as pessoas vejam Cristo na minha vida. Amém? Olha que palavra gloriosa que Deus está mandando para nós hoje. E lá no versículo 9 diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Quer dizer, se arrependa, lamente e chore aos pés do Senhor. Converta-se, o vosso riso em pranto. Quer dizer que Deus manda converter. O que é converter, hein, missionária? Mudar de rota, mudar de caminho. Tira o sorriso do mundo e derrama os teus prantos nos pés do Senhor. Se humilha diante daquele que é poderoso para te perdoar, para te salvar. Converta a vossa alegria em tristeza, porque a alegria, a paz que Deus nos dá, não é a paz momentânea que o mundo nos oferece, mas é eterna. Amém? E por último diz no versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor. Deus, ele não está mandando você se humilhar na presença dos homens, não, dos teus inimigos, não. Porque tem pessoa que às vezes ela passa por luta, por problema no lar, na família, e às vezes ela se humilha, né? Conta para o vizinho, conta para o pai, para a mãe, para o amigo, conta para todo mundo. Mas ela não se humilha na presença do Senhor, que é o único que pode resolver aquela situação, aquela questão. E Deus está dizendo, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Glória a Deus, que coisa linda. Humilhai-vos. Se até hoje você tem sido uma pessoa de ânimo dobre, que ao mesmo tempo que serve a Deus, serve o mundo, humilha na presença do Senhor, porque o Senhor te exaltará sobre todas as nações. Converta-se, arrependa-se. Tem pessoas que ela só gosta quando é uma pregação de prosperidade, né? Mas para que a gente venha alcançar a verdadeira prosperidade de Deus, prosperar em todas as áreas da nossa vida, primeiro a gente tem que se arrepender, se converter dos nossos maus caminhos e nos entregarmos a Deus. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é paz, alegria, é prosperar na vida espiritual.
Tem hora que eu fico triste. Quantos crentes que a gente vê aniquilados. Sabe o que é uma pessoa aniquilada? É uma pessoa raquítica, que tem problema de crescimento espiritual. Às vezes você conhece aquela pessoa há 10, 20 anos, você nunca conseguiu ver uma mudança significativa na vida daquela pessoa. Aquela pessoa, as orações dela não desenvolve. A intimidade, a comunhão com Deus não se desenvolve. Às vezes aquela pessoa tem 20, 30 anos, ela não conseguiu libertar dos sentimentos do coração dela. Às vezes ela guarda raiva há 20, 10, 30 anos. Que isso? Deus ele está falando o quê? Converta o vosso coração e se humilhe na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então vamos pegar essa palavra, vamos mastigar, vamos nos deliciar. A palavra de Deus é como se Deus colocasse uma mesa, um banquete. Imagina aí na sua mente agora um banquete de comidas. Só que essas comidas não são materiais, são espirituais. Que às vezes tem comida que é um pouquinho amarguinha, mas se a gente comer, vai fazer bem, vai nos curar, vai nos transformar. Então, o Senhor ele está nos convidando neste momento para participar do banquete. Essa palavra é o banquete que o Senhor estendeu neste momento para nós. Vamos nos deliciar na palavra de Deus. Vamos abrir, rasgar o nosso coração. Nós não podemos ouvir uma palavra dessa e continuar sendo a mesma pessoa. Tem que haver mudança. Você tem que abrir o coração para o Espírito Santo mudar, moldar a sua vida. Glória a Deus. Pega essa palavra. Vamos começar por aí. E compartilhe essa palavra com todas as pessoas que você conhece. Deus, veja só, Ele nos enviou como missionários nesta terra. Missão, evangelização. E no tempo de antigamente, como vocês sabem, quando o rei fazia um decreto, era escrito, em cartas para que todas as províncias, todas as cidades, todas as pessoas recebessem aquelas cartas na língua deles, para que eles entendessem e ficassem cientes da palavra do rei. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Quantos meios de comunicação nós temos hoje em dia? Celular, dentro do celular, internet, YouTube, Facebook, Instagram, e lá vai tantas coisas. Então, tudo isso são meios de comunicação que você tem que usar para o bem do reino de Deus. Divulgue a palavra de Deus, lance as sementes na terra. Amém? Então, nesta noite, essa é a palavra que Deus mandou para nós. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Receba neste momento a força do Espírito Santo. Receba toda a glória, todo o poder, toda a autoridade. Receba a renovação do Espírito Santo na sua vida. Receba a graça de Deus na sua casa, na sua família. Não deixe que Satanás venha militar a sua carne. Não deixa que as procedências de guerras e contendas por causa dos prazeres da nossa carne venham acontecer no nosso lar, na nossa família. A nossa família é um projeto de Deus. Ame sua família, cuide dela. Sinta a dor um do outro. Vocês não são rivais, vocês não são inimigos. Deus colocou vocês para um ajudar o outro no crescimento financeiro, espiritual. Se você fez tudo errado até hoje, mas ainda está em tempo de se consertar, de se converter essa situação. Chame seu marido, chame sua esposa, sente.
Comece a planejar, assim como a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. Deus nos dá a cada dia a chance de mudar. Pegue essa palavra com carinho, guarde ela no seu coração e pratique. E você verá a honra e a glória de Deus na sua vida. Amém? Um abraço e fique na